E caros camaradas, caras e caros convidados, muito boa tarde também às senhoras e senhores deputados. Antes de mais pedir-vos desculpa por este atraso no início dos trabalhos. Vamos então dar início às nossas jornadas parlamentares, que desta vez têm um tema que nos parece absolutamente adequado, ou seja, criação de emprego, competitividade e apoio às empresas. Teremos e discutiremos ao longo destes 3 dias de trabalho, emprego, empresas, apoio às empresas, analisando e abordando a evolução do desemprego nos Açores, abordando também a evolução sobre os sistemas de incentivo e o fomento à competitividade das nossas empresas. Também analisaremos, teremos uma sessão de trabalho sobre políticas ativas de emprego, onde poderemos contar aqui com os nossos parceiros sociais, com um representante da UGT Açores, com uma representante da CGTP Açores e com um representante do patronato, ou seja, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Teremos também uma sessão de trabalho sobre empreendedorismo e emprego jovem, onde teremos aqui connosco e a discutir connosco estratégias de empreendedorismo e empresários, jovens empresários que têm empresas de sucesso e que criam também riqueza e emprego para os Açores, e teremos ainda também algumas visitas a algumas empresas de sucesso, quer na área das tecnologias, quer também na área na tão importante área da diversificação agrícola, e teremos ainda uma visita ao Inova, na perspectiva de perceber o trabalho que lá é desenvolvido no âmbito da ajuda ao nosso tecido empresarial. Senhoras e senhores deputados, caras e caros camaradas, nós estamos hoje, como é sabido, como é dito e redito já há algum tempo esta parte, nós estamos numa autêntica tempestade financeira e económica. Estamos, provavelmente, naquela que é a maior crise depois da Grande Depressão de 1929, e não nos parece adequado, nem nos parece que seja minimamente sério e politicamente honesto minimizar esse facto e minimizar a conjuntura extremamente difícil em que hoje vivemos e que tem causado impactos profundamente negativos em muitos países da Europa, como são conhecidos e como sabem, o exemplo da Grécia, da Irlanda, também do nosso país, da Espanha, da Itália, enfim, um impacto profundamente negativo em muitos países europeus e, portanto, não nos parece de todo correto e adequado que se possa, como alguns tentam agora fazer, minimizar os impactos desta conjuntura extremamente difícil. Por outro lado, e outro fator que contribui profundamente para a situação que vivemos hoje, temos também um profundo problema na banca, devido à falta de capacidade da banca de injetar dinheiro na nossa economia, de emprestar dinheiro aos cidadãos e às empresas, e isso tem também um impacto profundo e negativo nos índices de desemprego e na situação em que hoje vivemos. Por outro lado, temos ainda outros 2 fatores que nos parecem fundamentais e que contribuem decisivamente para os índices de desemprego que temos hoje. Refiro-me, por um lado, ao plano de austeridade nacional que continua a ser imposto pelo Governo da República e condiciona profundamente muitas famílias e muitas empresas, e apesar do discurso constante de culpabilização do Governo da República anterior, a verdade é que o Governo da República é muito mais troiquista do que a Troika, vai muito além daquilo que era exigido pela Troika. Dou-vos um exemplo da sobretaxa extraordinária, do corte no subsídio de Natal, que não era de todo pedido nem referido no memorando de entendimento da Troika, e que no último mês de dezembro, no fim do ano passado, retirou à economia regional cerca de 20 milhões de euros. E isso teve um impacto significativo, naturalmente, no pequeno comércio, tendo em conta a altura
do Natal e o consumismo normal da altura do Natal, e isso teve natural impacto também nos índices de desemprego que verificamos hoje. E esse plano de austeridade, apesar do discurso de culpabilização constante do governo anterior, e esse discurso do custo que custar do Dr. Pedro Passos Coelho, tem tido custos muito nefastos, não só para o nosso país, mas também, naturalmente, para a região. Além disso, também temos o mais alto magistrado da nação, que não se coíbe de vir para a comunicação social dizer que não se pode obrigar mais austeridade, não é possível impor mais austeridade aos portugueses, mas que no silêncio do seu gabinete tem promulgado todas as propostas que lhe chegam por parte do Governo da República, depois de aprovadas na Assembleia da República. E, portanto, temos hoje aquele que é talvez o nosso maior desafio, conseguir ultrapassar e contornar as dificuldades e minimizar os danos desta situação complexa no nosso país e na nossa região, mas também é preciso dizê-lo, e sabemos disso, os problemas do desemprego e a tendência crescente dos índices de desemprego, com especial incidência nos mais jovens, não é um problema exclusivo dos Açores, infelizmente é uma matéria transversal a todo o continente europeu e que decorre única e exclusivamente de uma concepção profundamente errada de quem lidera a Europa há vários anos, que entende que é mais importante cumprir o déficit do que verdadeiramente criar emprego e gerar crescimento económico. Apesar dessas dificuldades, nós não podemos nem devemos baixar os braços. Temos, ao longo dos tempos, vindo a apresentar propostas e soluções que minimizem, que consigam minimizar os impactos desta situação que estamos a atravessar. Vamos também, ao longo destas jornadas, poder analisar e perceber melhor as medidas que o Governo Regional dos Açores apresentou muito recentemente para minimizar o desemprego e também para promover o emprego jovem e minimizar o desemprego de longa duração. Como se sabe, foi anunciado muito recentemente o pacote de medidas no âmbito dos incentivos à contratação, da prorrogação dos programas e dos planos de transição para a vida ativa, também da criação de novos estágios, as novas linhas de crédito das várias novas linhas de crédito para as nossas empresas, a reconversão de licenciados ou o combate ao desemprego de longa duração, fazem parte de um conjunto de medidas apresentadas já pelo Governo Regional, que naturalmente se quer que sejam eficazes, e cá estaremos para acompanhá-las e monitorizá-las, esperando que sejam eficazes. Recordo, por exemplo, na passada sexta-feira tivemos a oportunidade de discutir esse conjunto de medidas com o Conselho de Juventude dos Açores, que congrega todos os representantes da juventude açoriana, e tendo em conta que há neste conjunto de medidas uma grande incidência no desemprego jovem, foi bom ver que há um consenso alargado e praticamente unânime no Conselho de Juventude dos Açores sobre a importância e o conteúdo destas medidas. Agora espera-se que a sua implementação seja eficaz. É também, parece-nos, de grande relevância política o facto de ser possível hoje ter margem financeira para conseguir criar este tipo de medidas, e isso também decorre da nossa capacidade de boa gestão das nossas contas públicas, e temos agora também alguma margem financeira para poder apostar nesta questão e conseguir minimizar os danos da situação em que nos encontramos. E também é preciso dizê-lo e analisar de forma séria e de forma correta aquela que tem sido a evolução do desemprego na nossa região. Agora parece que no exercício de maldicência constante em que o PSD Açores gosta de mergulhar constantemente, parecendo que fica contente e feliz quando as coisas correm mal à região e fica contente e feliz quando as coisas correm mal aos Açores, parece que o PSD Açores hoje está satisfeito
e faz parte do cumprimento dos seus objetivos que os índices de desemprego na região estejam altos. É preciso dizer, apesar da maldicência constante do maior partido da oposição, que analisando de forma séria a evolução do desemprego nos Açores, nós só em 98 e agora, passados todos estes anos, é que temos pela primeira vez uma taxa de desemprego maior que a taxa de desemprego no nosso país, quando antes de 98 tivemos por 27 semestres sempre e repetidamente uma maior taxa de desemprego do que o nosso país. Naturalmente que estes dados não nos satisfazem, mas permitem perceber como é que os Açores, economicamente, financeiramente e socialmente, se têm vindo a posicionar relativamente àquela que é a sua economia de referência, ou seja, Portugal continental. E nós vamos continuar determinados em ajudar quem precisa, em ajudar as famílias, em ajudar as empresas, e vamos continuar a fazê-lo com total liberdade, cumprindo escrupulosamente aqueles que são os mais básicos princípios do regime democrático em que vivemos nos Açores. Faço esta referência porque não posso deixar de referir aquelas que foram as declarações absolutamente lamentáveis e até audaciosas da senhora Presidente do PSD Açores na passada sexta-feira, quando pedia aos açorianos que não se amedrontassem sobre a pressão do Partido Socialista sobre os açorianos. Hoje, felizmente, nós vivemos numa região livre, profundamente democrática. Estão nesta sala pessoas que sentiram na pele os métodos do PSD antes de 96. E essas, sim, viviam amedrontadas, porque, na altura, o PSD Açores não respeitava as regras mais básicas da democracia. E, na altura, também a doutora Berta Cabral tinha responsabilidades políticas e partidárias nesse PSD Açores. E, portanto, é profundamente audacioso e inaceitável que venha agora fazer a demagogia e o populismo barato recuperando, aliás, a narrativa do Dr. Costa Neves em 2008, quando repetidamente falava da falta de oxigênio e da falta de liberdade, o que é uma profunda desonestidade política, intelectual e até um desrespeito para com as açorianas e os açorianos. Os açorianos e as açorianas só vivem amedrontados hoje porque já perceberam que o PSD Açores é igual ao PSD Nacional. Porque já perceberam que o PSD Açores não se consegue afirmar na defesa da nossa região perante o PSD Nacional. Prova disso é, por exemplo, o facto da doutora Berta Cabral, que tentou esconder este facto. A doutora Berta Cabral é a mandatária do doutor Pedro Passos Coelho nas eleições internas do PSD e, portanto, é uma procuradora do PSD Nacional nos Açores. Subscreve e assina tudo aquilo que o PSD Nacional tem feito ao nosso país. E, portanto, as pessoas só se sentem amedrontadas hoje por esse facto, por perceberem que a única coisa que o PSD Açores consegue oferecer é austeridade. E sentem-se amedrontadas também por saber e por perceber que este PSD Açores é também igual ao PSD da Madeira. E, tendo em conta o resultado que é conhecido e sabido de todos na Madeira, tendo em conta, aliás, a veneração que os sociais-democratas dos Açores sempre tiveram perante o Dr. Alberto João Jardim e o PSD da Madeira, recordo, por exemplo, uma citação inesquecível do Dr. Costa Neves há relativamente poucos anos. Estou a citar: algo claro em relação à Madeira. Tem os resultados que os Açores não têm. Quem quer ver sistemas de saúde e educação a funcionar tem de vir à Madeira. E depois propunha uma sociedade de desenvolvimento para cada uma das ilhas dos Açores, tal como foi proposto na Madeira, tal como foi criado na Madeira, com o resultado que todos conhecemos.
A verdade é esta, senhoras e senhores deputados, caras e caros camaradas. Com a situação de falência em que ficámos em 96, onde a doutora Berta Cabral tinha responsabilidades governativas, com a veneração que o PSD Açores sempre teve perante o PSD Madeira, com os resultados conhecidos, e com a obsessão pela austeridade que o PSD Nacional já demonstrou, pelos vistos, com a conivência e com o apoio da doutora Berta Cabral e do PSD Açores, a única coisa que o PSD Açores nos oferece, se conseguisse ganhar as eleições regionais, seria austeridade, falência e injustiça social. E isso, naturalmente, que não é adequado, naturalmente que não é aceitável, e cá estaremos, o PS aqui estará, sempre que for necessário, a trabalhar para ajudar os que mais precisam, para ajudar as nossas famílias, para ajudar as nossas empresas, para ultrapassar as dificuldades. Porque, e é preciso dizê-lo também, agora estamos em aberta pré-campanha para as eleições regionais e é preciso que os açorianos não se deixem convencer por vendedores da banha da cobra, que agora propõem tudo, fazem tudo, prometem tudo. É importante que os açorianos não esqueçam aqueles que têm governado a nossa região e que têm dado grande valor à palavra dada. Apesar destes tempos de mais debate político e em que a luta partidária e democrática vai intensificar-se, a nossa luta, a luta do PS, é muito clara e dela não nos podemos desviar um milímetro. O nosso adversário nas eleições regionais não é o PSD Açores, nem são os outros partidos, com o respeito democrático que merecem. O nosso principal adversário, a nossa principal adversária nas eleições regionais é a crise, é o desemprego, são as dificuldades das famílias e é em ultrapassar essas dificuldades que estamos concentrados. Senhoras e senhores deputados, ao trabalho. Muito obrigado.